Os adolescentes hoje vou convidar para ficar aqui comigo. Eu tenho o desafio hoje, o tema é desafio, e eu tenho o desafio hoje de compartilhar com vocês uma reflexão sobre o Evangelho. E o nosso tema nesse mês é Maratona, a missão da minha vida. E nós estamos não só no mês das Olimpíadas, mas nós também estamos no mês da missão da Igreja Presbiteriana, um mês de missões, é um mês que a gente pensa na missão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, todo o tema desse mês da comunidade aqui do Galpão 316 vai ficar focado nesse tema aí da maratona, a missão da minha vida. E o tema hoje específico é treinando para o desafio. Fazendo uma relação com a Olimpíadas, né? A gente pode talvez aí pensar que, poxa, mas vai usar Olimpíadas para falar do Evangelho, né? Isso não é novo, isso desde o tempo de Jesus Cristo. Ele já vinha aí fazendo relações com a cultura da época, né? Então, quando ele falava de trabalho, por exemplo, ele usava o pescador, ele usava o agricultor, né? Ele não usava o técnico de informática naquela época, ele não usava coisas também celestiais, não compreensíveis a eles. Eles usavam uma linguagem compreensível, e dinâmica para que eles entendessem a mensagem. E Paulo vai fazer isso muito bem também, agora já relacionando aí a maratona, a Olimpíadas, ele usa a figura do atleta para comparar com o cristão, e é isso que a gente vai bater um papo nessa noite também. Mas a Olimpíadas ela pode ser vista talvez por duas óticas aí, né? Uma mais pessimista, que está mais exposta nas redes sociais, né? Que o Brasil está usando dinheiro em lugares errados, está investindo demais aí em coisas superficiais, está deixando a educação e tantas outras coisas, né? Ou algumas sátiras que tem aí, né? A Olimpíadas é igual a colonização, né? Os gringos vêm aqui e tomam tudo nossos ouro, né? E a gente nunca consegue ganhar nada, né? E há pouco investimento também nos próprios esportistas, né, brasileiros aí, né? Por isso talvez o Brasil não consiga ganhar algumas medalhas, né? Então fica um lado mais pessimista. Mas tem um lado otimista também, que o esporte promove muita alegria, promove comunhão, promove emoção, dedicação, assim, né, tipo dos atletas. E é interessante a gente, assim, se ajuntar com algumas pessoas que a gente gosta ali e assistir qualquer seja lá o jogo esportivo que estiver acontecendo ali, né? Ele traz aquela emoção, a gente pode perceber ali no atleta aquele esforço, né? Aqueles caras que são os melhores do mundo desempenhando aquelas funções, né? Fala, meu Deus, como que o cara consegue dar aquele pulo e aqueles negócios, assim vai. Então, a gente vai fazer uma relação, e eu vou mais por esse lado do otimista, né? Assim também Paulo vai na Bíblia, ele utiliza mais esse lado otimista do atleta para fazer uma relação com o Evangelho. Bom, na caminhada cristã, eu queria começar com dois princípios fundamentais para que a gente possa conversar sobre esse tema aí, treinando para o desafio. Na caminhada cristã existem dois pontos fundamentais. O primeiro deles, que Jesus é o Filho de Deus e veio na terra em forma de homem, né, como servo, morreu numa cruz em nosso lugar, nos livrando da ira de Deus. Entender esse tema é fundamental para que a gente discuta um pouquinho sobre o tema missão. Entender que Jesus é o Filho de Deus é algo extremamente fundamental. Jesus, por muitos, é entendido como um grande mestre, como um grande profeta, como alguém que trouxe uma palavra talvez muito boa. Mas Jesus, ele é entendido talvez como uma pessoa importante na história e não o Deus da história, sabe? Alguém que de alguma forma simplesmente participa da nossa vida. Alguém que possa resolver nossos problemas. E esse não é o Jesus, Filho de Deus, que a Bíblia nos mostra. O Jesus, Filho de Deus, é aquele que Pedro, na hora que Jesus pergunta, e isso é tão importante, que Jesus olha para eles, para os discípulos num determinado momento e pergunta para eles: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos olham para eles e dizem, uns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, um dos profetas. Eu imagino Jesus colocando meio a mão na cabeça, não é bem isso, é muito além disso. E aí Pedro, né, ele fala, e vocês discípulos, quem disse que eu sou? E Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E essa revelação, esse entendimento que vem do Pai, que é de Deus, que vem ao nosso coração, é essencial.
Porque quando a gente coloca Cristo como Deus vivo na história, como Deus da nossa vida, a gente para de ver Jesus como simplesmente um milagreiro, o nosso amuleto, e a gente passa a ver Ele como Senhor, e a gente então se submete, obrigado, meu irmão, a história aí, a servi-lo de uma forma muito mais plena do que esse entendimento de que Jesus é simplesmente um profeta que está para ir para resolver meus problemas. Um outro ponto fundamental para que a gente faça uma introdução a esse tema é que Ele também nos entregou uma missão, a missão de fazer discípulos. E aí, se a gente fugir do primeiro ponto, a gente não consegue nunca praticar o segundo. Por isso existem um monte de cristãos nominais. Se você perguntar para qualquer pessoa, talvez do mundo, fale: você conhece Jesus Cristo? Eu conheço, aquele cara que morreu há 2000 anos atrás. Tudo bem, na história todo mundo conhece. Mas o colocar como o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é Senhor da minha vida, da minha história, num determinado momento, eu vou entender que as palavras deles também me convidam a uma novidade de vida, uma nova história, uma nova cultura, uma nova forma de pensar. E a missão vai me atingir, a missão que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E aí, como Ele é Senhor, eu me submeto e pratico então o Evangelho. Então são dois pontos fundamentais. Ele é o Filho de Deus, mas Ele também traz algumas palavras. Se Ele é o Filho de Deus, então eu obedeço, me submeto e caminho nessa direção. Então, uma coisa relevante também é que a primeira palavra de Jesus aos discípulos foi: segue-me. Em Lucas capítulo 5, versículo 27, diz lá Jesus a Levi, o Mateus, que escreveu o livro de Mateus: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi sentado à recebedoria e disse-lhe: segue-me. Mateus, antes conhecido como Levi, era um cobrador de impostos, tinha um cargo público. Alguns historiadores da época dizem que a mesma categoria de cargo público é muito parecida com a de hoje. Para você ser um trabalhador dentro do Estado, havia algumas dificuldades para que você entrasse. Hoje é concurso, Naquela época, não sei se era por proximidade, assim, devia ter algumas dificuldades para entrar. Mas o cargo público também promovia a estabilidade para as pessoas que estavam ali. E Mateus, sentado ali, ouve a primeira palavra de Jesus: segue-me. E ele ali naquela função, estável, tranquilo, uma aposentadoria com certeza segura, ele abandona tudo que tem. O chamado específico daquele discípulo era caminhar seguindo a Jesus Cristo. E ali ele começa então uma caminhada. Aquilo que para ele talvez fosse a estabilidade e um chamado para uma instabilidade, ele aceita esse chamado e começa a perceber o Jesus, Filho de Deus, que nós comentamos, que na verdade a verdadeira estabilidade estaria em Jesus e não no emprego, não nessas coisas aí. Então a primeira palavra de Jesus, eu queria marcar esse ponto, é segue-me. E ele fala isso para alguns discípulos. E a última palavra é vão. Mateus 28, do 19 ao 20, diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar a todos as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante que entre o siga-me e o vão, Jesus ele gasta todo o seu tempo ali ensinando os discípulos, preparando e treinando para o desafio que estaria por vir, que seria a missão. Essa seria a introdução da nossa conversa de hoje. Entre o segue-me e o vão, Jesus investe tempo junto com os discípulos para comunicar, para expressar os valores que ele achava que realmente eram necessários, todas as coisas que seriam necessárias para que os discípulos cumprissem a missão. E que desafio era esse então, o tema de hoje? O desafio, a gente pode ver que nas últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus entrega uma missão para os discípulos, ele já tinha comunicado com eles sobre 3 anos, mais ou menos, algumas coisas como nós já ouvimos, Ame seus inimigos, perdoe. A missão, de certa forma, é simples de entender.
seja minha testemunha. Ele está falando para você ser, antes de você fazer um monte de coisa, porque tem um monte de gente que faz um monte de coisa, mas antes de você fazer, se você não for, não faz sentido. Antes de você querer achar que pode de alguma forma impressionar Deus com as suas boas obras, se você não entender quem é Deus, quem é você, como que é a história, de alguma forma essas boas ações acabam na verdade mais trazendo vaidade sobre nós e não a verdadeiro cumprimento da missão. Talvez se a gente perguntasse para algumas pessoas qual é o desafio, né? O desafio é simplesmente a caridade, né? Como algumas religiões dizem. Mas a caridade, sem a compreensão de quem é Cristo, a gente perde essa palavrinha que sejam minhas testemunhas. Antes de eu fazer, eu preciso ser testemunha de Cristo. A missão então é simples de fazer, é simples de entender, mas aqui que a gente vai começar a relacioná-la com os atletas. Ela vai ser um pouco difícil de executá-la à medida que nós vamos ter que, no decorrer da caminhada, começar a se negar, começar a renunciar a algumas coisas que para nós sempre foram comuns. Sempre era mais fácil para mim acordar mais tarde, era mais fácil para mim viver dessa forma, viver só para mim. E então Cristo vem começando a nos ensinar que a missão, quando nos atinge, nos leva a uma nova proposta, uma nova realidade, e a gente então começa a deixar de lado a nossa vida voltada para si mesmo, para ser alguém em Cristo. E assim então, como os bons atletas, nós precisamos exercitar uma disciplina espiritual para cumprirmos essa missão. E disciplina espiritual, o que poderia ser uma disciplina espiritual? De uma forma prática e simples, às vezes acordar um pouquinho mais cedo para falar com Deus antes de começar a executar suas tarefas do dia a dia, ou dormir um pouquinho mais tarde. Deixar às vezes aquele final de semana que você gastaria só para você, para sair um pouco com o seu filho, para sair um pouco mais com a sua mulher. Até onde o atleta, no caso Michael Phelps, vamos pensar assim, o Michael Phelps ele tem batido o seu próprio recorde por algumas vezes. Eu tenho um limite a qual a minha esposa, eu consigo perdoar a minha esposa. Eu preciso superar esse limite, isso é uma disciplina espiritual, até aqui eu consigo ser cristão, daqui para frente quando toca nesse assunto já não dá mais, aqui eu paro, eu entrego os pontos e caminho para outro, da minha própria forma. E aí se compara com o atleta ele busca superar seus próprios limites, ele busca de alguma forma negar a si mesmo, ele busca superar realmente todas as coisas a fim de ganhar alguma coisa para a comunidade, para o seu país. E assim é a missão em Cristo Jesus também. Jesus nunca nos iludiu, quanto à missão. Pelo contrário, suas palavras foram muito claras quanto à árdua jornada que nós precisaríamos trilhar. Em Marcos 8:34, gostaria de ler esse versículo com vocês. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus aqui ele faz um convite para aqueles que quiserem seguir a Ele. O negar a si mesmo, o negar as suas vontades, o negar o que nós estamos conversando aqui um pouquinho. Nossa, hoje eu estou um pouquinho nervoso para falar com vocês, eu confesso que... Mas eu estou muito feliz também ao mesmo tempo de poder ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho aqui e que seja o mais natural possível e verdadeiro. Esse chamado a qual Jesus faz aos discípulos mexe com eles ao ponto de negar a si mesmo. E é tão interessante que o que traz de contexto a esse momento, em Marcos mesmo 8, no versículo 31, Jesus ele começa a falar abertamente assim sobre, olha, vou falar um negócio para vocês, vai chegar uma hora que vai apertar as coisas para mim, as pessoas vão me rejeitar, vão me maltratar e vão me matar. E aí Pedro desesperadamente já fala, talvez eu falaria a mesma coisa também, de forma alguma, Senhor, começa a repreender Jesus quanto a isso que ele está falando. Fala, não, Jesus, jamais vai acontecer isso com você. E aí Jesus olha para Pedro e fala, olha, arreda Satanás, porque você pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. E aí Jesus logo depois já traz essa frase aí que nós acabamos de ler, esse texto, que ele fala que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Ele está falando, olha, isso que eu estava falando não era somente para mim. Isso também é para aqueles que desejam me seguir. Isso também é relevante para aqueles que querem realmente caminhar junto comigo. E aí a gente pode continuar fazendo essa relação com os atletas. A superação de si mesmo, a superação do seu próprio eu, né? A Bíblia chama isso de vida espiritual, vida no espírito. Gálatas 5:17 fala que a carne milita contra o espírito, ela luta incessantemente para que você não faça essas coisas a qual Deus tem pedido. Ela quer sempre buscar um conforto do seu próprio ego, do seu próprio prazer. Então ela nega a vontade de Deus, enquanto o espírito ali, não, continua, é isso mesmo. Então, em primeiro lugar, o Evangelho nos atinge e nos traz uma ótica sobre Deus, sobre mim mesmo, sobre o próximo, sobre a vida. Quando o Evangelho nos atinge, num primeiro momento, a nossa concepção de Deus muda, a nossa concepção de nós mesmos muda, a visão sobre o próximo muda, sobre a vida, mas num segundo momento o Evangelho também nos convoca a uma missão, nos convoca aí ao entregar-se ao outro. E aí eu queria entrar numa parte um pouquinho mais tranquila talvez aqui, a qual eu me solte mais, falar um pouquinho de uma experiência pessoal a qual eu tive até agora. Hoje eu tenho 32 anos, com 15 anos eu conheci o Evangelho. Um senhor de idade, de muita idade, já foi na minha casa e apresentou o Evangelho para mim. E eu claramente entendi aquilo que ele estava querendo dizer. Eu entendi realmente, e eu já era usuário de droga, de algumas coisas, já fazia algumas coisas, algumas atrapalhadas na minha vida, mas eu entendi literalmente o que aquele homem estava falando, porque o Espírito Santo realmente estava fazendo o que está fazendo com cada um de vocês, está fazendo comigo ainda. Está nos convencendo dos nossos pecados, está nos atraindo mais perto de Deus. E aquele momento foi um impacto na minha vida, quando o Evangelho soou pela primeira vez com força. E então comecei uma caminhada na vida cristã. E depois ali de uns 2, 3 anos, eu já estava envolvido na igreja com um grupo de evangelismo, já saía na rua levar a palavra. Eu, depois, acho que com 17 anos, lá na Praça Fernando Prestes, aqui em Sorocaba, eu já era um daqueles que gritava lá, você que quer conhecer Jesus. Eu era um daqueles lá que esperneava lá. Era um momento da minha vida, a qual eu estava ali queimando por essa missão. Essa missão tinha me atingido também. Mas não vou dizer imaturidade, mas são as fases. A caminhada cristã nos leva a vivenciar cada coisa, né? E, na verdade, hoje eu me orgulho bastante até disso, né? Não tem por que me esconder. Muito pelo contrário. Foi muito legal, um tempo me trouxe muito desprendimento pessoal, e ali eu proclamava ali o Evangelho, ali, sem microfone, sem nada, né? Começava a abrir a Bíblia e falava. E aquilo queimava no meu coração o desejo de me envolver na vocação, de estar realmente aqui um dia, trazendo uma mensagem, trazendo uma reflexão. E então eu fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte fui fazer faculdade de teologia. Lá eu morei com os peruanos e bolivianos, e hoje vocês vão ver que alguma coisinha de espanhol eu aprendi com eles lá. E nesse tempo lá, na minha fé, me bagunçou um pouco fazendo teologia, acabei saindo da fé e conheci a Aline depois de um tempo. E na hora que eu fui casar com ela, a gente voltou para Deus junto, casamos, começamos uma nova história na nossa vida já. E quando eu voltei para Deus com a Aline, aquilo soou no meu coração assim, você lembra, né, que eu tenho um propósito para a sua vida, né? Você lembra que eu tenho uma missão com você, certo? E assim como Deus fala para cada um de vocês, Deus não está te chamando simplesmente para desfrutar dessa maravilhosa presença dEle, entender o Evangelho, mas uma missão vai alcançar o seu coração, vai alcançar você ao ponto de você, de alguma forma, não entender essa tríade da felicidade. No caso, estou na minha casa, eu vou para a igreja, vou para o meu trabalho, vou para a minha família, vou para a igreja. Não, eu preciso exercitar a missão aqui, eu preciso fazer a missão no meu trabalho, eu preciso fazer a missão, exercitar a missão dentro da igreja, eu preciso exercitar a missão dentro da minha família. E a gente então começa a se despertar, quando o Evangelho começa a chacoalhar um pouquinho a gente, quando a gente começa a perceber que o Senhor tem nos chamado. E ali em Belo Horizonte eu então voltei, e aí quando eu casei com a Aline eu fui para Goiás. Aí lá era uma escola de missão transcultural, que prepara pessoas para sair para fora do Brasil.
No caso, eu e a Aline desejamos um dia ainda ir para o Iraque. A gente quer conhecer essa nação e, na verdade, servir essa nação. Só que eu queria naquele dia lá, eu queria que acontecesse daquela forma, do meu jeito, naquele tempo. Falei, eu quero ir agora para o Iraque, né? Meu Deus do céu, né? Nem sabia o que eu estava pedindo para Deus, né? C.S. Lewis diz, e se nossas orações todas fossem respondidas, né? Graças a Deus, Deus não respondeu naquele momento, né? Tem me amadurecido no decorrer da caminhada. E aí eu passei um ano lá nessa escola, aprendendo mais sobre missão transcultural. E num determinado momento a gente saiu de lá e foi para o Nordeste. Passou um tempo no Nordeste, também no sertão nordestino, a 600 quilômetros da praia. A gente estava em Juazeiro do Norte, algumas cidades ali da região. E ali foi quando eu tive um outro impacto necessário da missão na minha vida. Eu comecei a me empenhar muito pela missão mesmo, com pessoas, com famílias e com um monte de coisas, só que daí eu comecei a ver muitos missionários também, onde eu estava, chegava missionário da Índia, de todo lugar, eu me relacionava com pessoas assim, só que eu comecei a perceber, ou Deus me fez perceber, a família dessas pessoas. Ele me fez olhar para a mulher daquele missionário, para os filhos daquele missionário, mortos assim, sabe? Desgostosos da vida. Porque aqueles homens estavam dando tudo por uma missão que Deus não tinha chamado em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a missão do cristão era cuidar da sua esposa, era cuidar da sua família, era cuidar da sua casa, era ser cristão dentro do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade. Mas eu vou falar para vocês, é muito mais fácil falar de Jesus para o cara que está passando aí na rua ainda que não tem nada, sabe? Ele não conhece você, né? Agora, ser testemunha, como a gente leu naquele texto, aí complica, porque daí eu tenho que ser uma pessoa autêntica, íntegra, e aí caminhar junto as minhas palavras com a mensagem. Então aqueles homens ali de alguma forma me mostraram uma coisa que eles talvez nem tivessem percebendo, mas eu percebi na Aline. Um desprazer, não era o momento, era para mim, era o meu sonho, não era o nosso sonho, não era o meu chamado, não era o nosso chamado. Eu falei, não, está errado, isso tem que mudar, eu tenho que melhorar, a minha forma de ver as coisas tem que amadurecer. Então eu falei o maior eu te amo que eu já falei para minha esposa. Falei, vamos embora. Falei, vamos embora para minha casa, vamos embora para casa. E para quem nos conhece um pouco mais, sabe que nós temos um filho de 12 anos, que não é meu legitimamente, mas é meu de coração hoje, que mora com os avós, por parte do pai. E a Aline ali chorava, assim, de saudade do filho, né? E eu querendo falar do amor de Deus para todo mundo, e deixando um filho aqui em Sorocaba. Aí foi quando a ficha caiu, e eu falei, Deus, o negócio é muito mais simples, né? Não que em um determinado momento da minha vida eu não possa ir para o Iraque, né? Mas existe tempo para as coisas, existe a forma de Deus para as coisas. Então, foi quando eu me percebi, voltei para Sorocaba, conheci a comunidade do Galpão 316 e comecei do zero de novo. Falei, Deus, me ensina de novo, me reestrutura, me reformula, porque eu estou precisando ser reconstruído, mas primeiro desconstruído. E o pastor vem me acompanhando há um tempo, sabe que é justamente isso que vem acontecendo, é uma desconstrução de muitas coisas e uma reconstrução de outras. E é interessante também que Lutero, deixa eu comentar de um personagem que eu li num livro, um livro de Dietrich Bonhoeffer, o pastor usa bastante esse cara aqui, um livro chamado Discipulado. Falei que ia emprestar para o Rodrigo esse livro, é um livro excelente. Ele fala que Lutero, quando quis servir a Deus, Lutero foi o precursor, o nome maior da reforma protestante na igreja, né? A igreja vinha numa história e ali eles percebem algumas negligências. Então esse homem chamado Lutero é um dos principais nomes, se não o principal nome, para mudar a proposta da igreja. E aí ele fala assim, olha, eu queria tanto servir a Deus que eu fui para o monastério. E aí ele foi para o monastério, e aí nessa caminhada da vida dele, ele percebeu que quando ele estava lá no monastério e fez essa reforma na igreja, ele percebeu, olha, eu descobri que na verdade para mim servir a Deus eu tenho que sair do monastério, eu tenho que estar junto com a minha família, eu tenho que estar junto mesmo com as pessoas de fora, eu tenho que me relacionar com as pessoas.
E há muito na nossa cabeça esse conceito de que para servir a Deus a gente precisa fazer um monte de coisa, né? A gente precisa vir aqui na frente, precisa estar num lugar apropriado. Quando a gente até fez uma série esse ano chamada Corandeo, né? Onde tudo que eu faço, seja comer, seja beber, que seja para a glória de Deus. Então toda a minha vida deve estar envolvida com a missão. Eu não tenho um momento mais, quando o Evangelho me atinge, a qual eu separo. Agora eu vou cumprir a minha missão. Agora, não, o momento é agora, o momento é hoje. Se o Evangelho te atingiu, se Jesus ocupa o lugar de centro na sua vida, você vai começar a perceber que, na verdade, Ele vai te chamar para esse amor que tem constrangido você não parar só em você. Você ser um canal, continuar mostrando isso para outras pessoas. Simples assim. Então, Deus nos insere em contextos específicos para que sejamos testemunhas dele. E diante desse desafio de testemunhar a Deus em nosso meio, Paulo utiliza a figura do atleta para mostrar o quão comprometido nós precisamos ser com Cristo. Vamos ler esse texto que é o texto da noite. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Presta atenção como Paulo usa essa figura do atleta. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra ao ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Apenas um leva o prêmio. Se a gente pensar na maratona, se a gente pensar em qualquer quase esporte olímpico, né, a não ser aqueles de revezamento, né, mas um país, sempre alguém pega o prêmio. E aí eu coloquei uma relação aí com a porta larga e porta estreita. Não quero relacionar isso à salvação. A salvação é pelo que Cristo fez na sua vida e você é salvo pela fé e acreditar nisso. Mas Paulo compara isso com uma coroa, com uma recompensa, com algo que você vai desfrutar de Deus, tanto aqui na terra e principalmente quanto na eternidade. Mas é uma porta estreita, só um leva o prêmio. Há necessidade de que a gente realmente decida por um caminho árduo, por um caminho realmente de disciplina, que vem aí o segundo ponto, né? Treinamento rigoroso, ele usa essa expressão também. O preço a ser pago para nós desfrutarmos de tão grande prêmio, é necessário que a gente carregue a nossa cruz, que a gente viva aquilo que Jesus falou alguns momentos atrás, que a gente acabou de ler. Esse treinamento rigoroso para o atleta, né? O cara não pode comer Big Mac a semana inteira, o cara não pode acordar tarde a hora que ele quer, o cara não pode fazer um monte de coisa que a gente faz se a gente quiser, porque o cara quer ser o melhor, e o cara tem um foco, ele quer ganhar aquilo pela nação dele, pela proposta que ele está realmente focado. E assim é também para o cristão. A gente de alguma forma deve se submeter a um treinamento, a uma disciplina espiritual, a fim de que a gente alcance realmente essa coroa, esse lugar em Deus. Ele fala que esmurra o corpo dele e faz o corpo dele escravo. Eu relaciono isso como ao morrer para si mesmo, a fim de que outras pessoas tenham vida. No caso, a sua esposa, o seu filho. Às vezes você chorar um pouquinho para que outros possam sorrir, sabe? Você deixar de pensar um pouco em si mesmo, a fim de que o Evangelho realmente cumpra o papel na sua vida. E aí, nesse momento, talvez seja um momento de grande glória, a qual você morre para você mesmo, para que outros possam viver, porque é onde você se identifica com Jesus, onde Jesus é identificado em você. Puxa, mas eu não merecia isso, por que você está me perdoando? Era tão normal que você agora nunca mais olhasse na minha cara pelo que eu fiz ou por quem eu sou. Mas o meu Senhor me perdoou, né? O meu Senhor me amou, e assim então a gente pratica essa disciplina aí de morrer para si mesmo, a fim de que outros possam ter vida. E por final eu coloquei também essa última parte do texto: depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Aí volta naquela questão do ser. A Bíblia também é muito clara em dizer que muitos chegarão naquele dia
Muitos chegarão naquele dia dizendo que fizeram muitas coisas para Deus. Deus, eu preguei no seu nome. Deus, eu expulsei demônios. Deus, eu falei profecias. E Jesus vai olhar para aquelas pessoas e ele vai falar uma palavra tão dura que ele fala assim: não vos conheço. Não é nem tipo assim, nossa, eu vi, mas... Não, ele fala, não vos conheço. Ele não reconhece aquela pessoa como filha, também como parte da família de Deus. Porque aquela pessoa de alguma forma simplesmente fazia, nunca foi nada. Ela fazia sem o entendimento, sem a virtude de Deus em si mesma. A questão também de família, que eu usei aí a expressão de falar da minha esposa. A Bíblia fala em Timóteo 5, versículo 8, que aquele que não cuida do que é seu, dos que são seus, é pior do que o incrédulo e negou a sua fé. A gente às vezes quer fazer muita coisa dentro da igreja ou fora, mas a gente esquece de pregar e ser cristão dentro da nossa própria casa. Ou não só de praticar alguma coisa na nossa casa. Às vezes a gente até pratica, mas pratica para o lado religioso, para o lado severo. Ora, filho, se você não orar, você não... Sabe, aquele negócio desprazeroso. A criança ou a mulher não entende. Esses caras aí que eu falei que eu encontrei na caminhada, os caras eram extremamente religiosos, praticantes de disciplina espiritual. Só que não tinha vida nisso. Não havia entendimento, não era verdadeiro. O ser está muito mais ligado ao entendimento da missão para que então eu possa executá-la. E aí, antes de eu chegar no desafio, eu queria dizer para você que se você se sente incapacitado para cumprir essa missão, se você acha que talvez não consegue cumprir essas disciplinas, ou se você nem conhece talvez Jesus direito para fazer isso, eu quero dizer que você está no lugar certo. É esse sentimento que Deus espera de você. Eu não sei, Pai, me ensina. Eu quero fazer uma rápida relação com a vida de Moisés. Moisés, todo mundo conhece aí na história. Ele viveu dentro da cultura egípcia, a maior cultura da época, o império da sabedoria, do conhecimento arquitetônico, da engenharia. Acho que aqueles que são engenheiros aqui sabem o quanto é difícil talvez fazer o que aqueles caras faziam. Diz também alguns livros de história que aqueles que eles descobriram na questão de astros, estrelas, hoje com microscópios somente, os caras eram muito inteligentes, era uma cultura muito sábia, e Moisés nasceu inserido nessa cultura. Mas quando ele se percebe hebreu, participante do povo que estava sendo escravizado, é como se fosse o chamado de alguma forma mexendo com o coração dele. E ele então quer realizar aquele chamado com as suas próprias forças, ele vai lá e mata um egípcio. Vocês já assistiram o filme Moisés, Ou já leram, já ouviram falar? Não sei se vocês lembram dessa parte. Ele mata um egípcio nesse momento. E aí é quando a gente quer fazer a missão com as nossas próprias forças. Então Deus o leva para o deserto e ele passa 40 anos lá, se desfazendo de si mesmo, para entender que ele teria que servir a um Deus e confiar nesse Deus. E quando Deus chama ele de novo para voltar, ele fala, mas eu, Senhor, eu vejo Deus assim. Yes, era esse lugar, Moisés, que eu queria que você tivesse. Onde você não confiasse mais em você mesmo para fazer a minha missão. Eu não preciso dos seus grandes conhecimentos. Eu preciso de um coração disposto, entregue, para que você conte simplesmente aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Então, se você se sente um pouco incapacitado, que as palavras aí, nesse exemplo de Moisés, te encorajem. Você não precisa saber muita coisa. Você só precisa saber que Cristo é o seu Senhor e que Ele tem mudado a sua vida. E isso é o suficiente para você contar para seus filhos, para sua esposa, para seus amigos, viver isso no seu trabalho. Então, o desafio para nós fica refletir o quanto o Evangelho tem atingido as nossas vidas. Até onde nós temos nos permitido Deus transformar-nos. Nós temos nos esforçado ou estamos dispostos como um atleta a exercitar algumas disciplinas espirituais. Que a gente possa refletir um pouquinho essa semana se o Evangelho realmente tem nos alcançado dessa forma, ao ponto de a gente entender que a missão, ela nos convida e nos desafia a uma novidade de vida. E por final, e os músicos já podem ir vindo, a missão irá te alcançar. Perceba que os seguidores são discípulos e devem obedecer ao seu Senhor.
A sua missão é levar o Evangelho, que é carregado de esperança, conforto, alegria, força, consciente de que Ele sempre estará com você. Falar de missão, se eu fosse falar antigamente, quando eu estava lá no Nordeste ou em Goiás, eu ia falar de uma forma muito diferente de hoje, sabe? Eu ia talvez trazer um monte de conceitos aprofundados sobre a teologia no grego da missão, da missiologia. Mas queria que você pensasse num exemplo comigo. Se você manda seu filho arrumar seu quarto, e eu vi esse exemplo num vídeo essa semana, fala: filho, vai arrumar o quarto. Aí seu filho volta daqui a pouco e fala: pai, eu decorei o que você falou. Filho, vai arrumar o quarto. Fala: não, filho, não falei para você decorar, eu falei para você ir fazer. Aí ele vai lá de novo, aí ele volta com alguns amigos e fala: pai, eu estudei o que você queria dizer com essa frase. Eu e meus amigos aqui, a gente estudou que no português, esse sentido dessa frase, se a frase estiver no imperativo, fala: não, filho, eu não estava falando da profundidade da frase, eu estava falando para você ir lá arrumar seu quarto. A missão é essa, é espalhar o amor de Deus. Não há muito complicação, é simples, é viver o Evangelho a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, com as pessoas a qual estão à nossa volta. Essa é a missão da nossa vida, o espalhar esse amor, e que a gente então possa se disponibilizar a Cristo. E quando eu penso em disponibilizar a Cristo, eu já logo penso assim: mas Senhor, hoje eu olho para mim e falo: quem sou eu para estar aqui na frente? Ou quem sou eu para fazer a missão? Como que eu vou falar alguma coisa para minha esposa? Hoje o Evangelho me trouxe uma nova perspectiva de mim mesmo. Mas Ele fala: sou eu através de você. Sou eu que vou fazer através da sua vida. Então o Evangelho não quer só impactar a sua vida, mas Ele quer também que você se torne um meio de impactar outras vidas. Assim como aquele senhorzinho foi um dia na minha vida, eu quero ser para outras pessoas também. Amém?